Hoje, no TagawaCast, eu estou recebendo uma grande amiga, madrinha de casamento, tanta história, né, que as nossas famílias se cruzam, mas o mais importante é que ela conseguiu mudar de vez o meu pensamento sobre como eu devo me vestir. E vai muito mais profundo que isso. Vou falar mais de alma. Ela recuperou aquilo que eu sempre tive dentro de mim, que é criatividade, essa ousadia, todo esse movimento que durante um período da minha vida eu deixei ele apagado. Porque eu acho que a gente vai ficando tão sério e tão comprometido com o resultado que a gente acaba esquecendo daquilo que deixava a gente mais seguro, que deixava a gente mais empoderado, mais forte. E eu não sabia que o estilo faz toda a diferença nesse movimento. E você sabe, o TagawaCast fala sobre estilo de vida, que é onde encaixa perfeitamente essa entrevista que eu vou apresentar para vocês aqui, mercado imobiliário e educação. Mas todos sempre têm a curiosidade de entender como nós devemos trabalhar a nossa imagem. Para isso eu convidei Érica Cunha Alvarenga. Ela é consultora de moda e estilo. Ela tem uma empresa que é chamada Lié Consultoria. E essa empresa ela é responsável em transformar as pessoas com a ótica de como que você deve olhar para a sua parte do teu estilo e olhar como que você pode evoluir nesse ponto. Érica, estou muito feliz de receber. E eu também. Amiga, irmã, né? É assim, tem todos amiga a da família, né? Da família, tudo. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre moda e estilo. E mais que isso, o poder que tem de transformação de vida quando a pessoa entende a importância dela se sentir bem. Tudo bem, Érica? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Quando você me chamou, eu fiquei super feliz. Gosto demais de você, Tagawa, como profissional, te admiro muito. E um grande amigo, né? Amigo da família. E mais do que você ter me chamado aqui, foi quando você resolveu me chamar, né, para fazer o processo, né? Quando Verdade. você chamou para mim e falou, Érica, e aí, vamos conversar? Tô precisando rever algumas coisas na minha vida. E eu achei bem legal o que você falou aqui, que você falou assim, eu resgatei, né? Porque não é que você não mudou quem você é na sua personalidade. Você ficou por um período, eu falo, vestido um personagem, que ali você não estava conectada com quem você era. Mas quando a gente fez um resgate de toda a sua história, porque é esse trabalho que eu faço, resgatar um pouco quem a gente é na essência. Porque quando a gente, né, sai da nossa juventude, por ali, a gente tem indícios de quem é da nossa personalidade. Perfeito. É nessa época. E você tinha coisas muito fortes que você me trouxe, mas você ficou apagado isso um tempo na sua mente, né? E na maneira como você estava usando as suas roupas, a maneira como você estava transmitindo a sua imagem. E aí, quando você falou assim, foi um resgate mesmo. Eu me lembrei de várias coisas da personalidade. E ficou triste, gente, porque ele jogou um monte de coisa fora. Sim. Que ele tinha, que era a personalidade dele exclusiva, que Verdade, tem muito a ver com o estilo dele, né? Muito a ver com um dos seus estilos. E era coisas exclusivas que você tinha. E depois você falou, poxa, eu me desfiz daquilo. Porque muito legal desse trabalho também é a gente ter consciência que o nosso guarda-roupa, a gente não tem que ficar jogando ele fora. Só que não é um trabalho de, vamos lá, Esquadrão da Moda, joga tudo fora. Uhum. Não tem nada a ver com isso, né? Quando eu falo pro cliente, essa roupa você vai usar a sua vida toda? Então ela faz parte da sua personalidade de quem você é. É isso que você tem que pensar. Que legal. E você sabe, Japa, porque assim, eu chamo ela carinhosamente de Japa, tá? Mas, Érica, o que acontece? Foi interessante porque assim, eu comecei a entender o storytelling da minha vida, quando a gente começou o teu trabalho comigo na consultoria. E olha que interessante, né? Todos os movimentos que foram acontecendo têm a ver com tudo que eu fui passando no decorrer da vida. Então tinha a juventude, aquele movimento, aquele ímpeto, e a criatividade muitas vezes misturava com a rebeldia, né? E essa personalidade aparecia, né? E aí, conforme vai indo a vida, é interessante, porque aí você passa por percalços, você tenta entender como é que você empreende, você tem a luta para conseguir vencer. São Paulo ela tem uma necessidade muito grande de você prosperar, de você ter sucesso. E isso tudo foi interessante porque ela foi, na verdade, moldando totalmente um perfil do meu estado daquele momento. Sim. Só que o que mais me chamou a atenção, porque assim, eu tive um momento do desapego, né? Eu falei, agora eu não preciso, só vou usar camiseta preta,
e pronto, né? Porque eu acho que eu preciso encontrar o meu equilíbrio, que eu acho um exagero eu ter 10 calças. Aí entrei naquela paranoia. Só que eu acho que o fator mais importante que você resgatou em mim é a essência. Entende? A partir do momento que você falou assim, peraí, olha para dentro, entenda quem você é, vamos resgatar a sua história, ver aonde a sua atitude aparecia, para aí você conseguir resgatar esse movimento. Porque você não me transformou com a influência da moda exterior, concorda? O que está acontecendo na moda, olha, pô, lançou em Milão, lançou em Paris, agora você trouxe, olha, a partir do momento você vai vestir isso. Não, você entendeu a minha essência. Então, acho que isso é a base do teu trabalho, né? É a base do meu trabalho, né? E eu vou falar um pouco também da minha história, né? Porque isso foi essa transição que eu tive na minha carreira, na verdade, né? Durante muitos anos eu trabalhei na empresa da minha família, certo, né? Você sabe. Sim. E chegou um momento que, olhando para o meu guarda-roupa mesmo, uma coisa bem, assim, simples. Eu tinha roupa separada para trabalhar e eu tinha roupa para sair no final de semana. Quando eu saía de final de semana, eu usava as melhores coisas que eu tinha. Certo. Só que... Tanto que eu te conheci, você já sempre está assim, impecável no estilo, né? Eu sempre... Isso faz parte dos meus estilos. Essa minha preocupação de estar sempre bem arrumada e bem cuidada, gente, isso também faz parte de um dos meus estilos que eu falo. A gente trabalha com os estilos universais, nós somos uma mistura, né? Dos 7 estilos, de 2 a 3 desses estilos, né? Que tem a ver muito com a nossa personalidade, que é essa maneira que eu trabalho. E eu olhava para aquilo e falei, nossa, quando eu vou trabalhar eu uso essas roupas, e quando eu vou sair eu uso essas. Eu não era a mesma pessoa. A pessoa que me via durante a semana não me via... Mas quem que é essa pessoa no final de semana? E aquilo começou a me incomodar. Por que eu tenho roupa para sair? Né, que tá aí uma outra coisa que um questionamento que você tem que fazer. Se você tem roupa para sair e roupa para trabalhar. O seu guarda-roupa, porque você é a mesma pessoa. Se você não usa uniforme, ou tem que ir trabalhar de uniforme, você é a mesma pessoa. Então, o Tagawa que eu vou ver no final de semana, ele vai ser o mesmo Tagawa que ele vai estar durante a semana. A Érica que vocês veem no final de semana, a não ser quando eu tô surfando, tá, gente? Eu gosto de surfar também. Assim, o único momento que eu conheço a Érica sem estar com o cabelo bem arrumado, super produzida, assim, sabe? Todos os detalhes é quando ela tá no mar. Aí não tem como, tem que pôr a roupa de surfista, né? Já aí não tem jeito. Não tem jeito. E olha que eu cuido também, pra estar sempre alinhadinha ali, mas aí é diferente. Mas assim, quando você vai me encontrar, eu também vou estar do mesmo jeito. Porque hoje, eu falo, meu guarda-roupa é congruente. E foi passando por isso, né, que eu comecei a trabalhar, e eu sempre realmente gostei de me vestir, eu gostava muito dessa coisa de moda, eu ainda gosto, eu acompanho, eu adoro, uma das coisas que eu faço é ler história de grandes marcas, de como foi criado cada história, né, mas, mais do que isso, né, eu comecei a ver em mim uma mudança. Será que eu tô feliz com o que eu faço hoje? Tá, então olha que interessante, gente. A Érica, em algum momento, ela percebeu que para ir trabalhar, a família dela tem várias empresas, e aí ela ia trabalhar com estilo. E no fim de semana, ela usava outro estilo. Então, você percebeu uma crise de identidade. Uma crise. Eu olhava para aquele meu guarda-roupa e falava, gente, como que eu posso ter roupa para trabalhar? E foi nessa busca, né, eu fui procurar... O primeiro curso que eu fiz foi de personal stylist. Foi esse o primeiro curso que eu fiz, na Faculdade de Belas Artes. Eu adorei o tema, eu gostei muito, mas eu falei, não. O que é o personal stylist? Só para as pessoas entenderem. Bom, gente, o trabalho de personal stylist é um trabalho, né, que você... faz um determinado trabalho para uma cliente para vestir ela para algo, né? As atrizes famosas, as cantoras, muitas delas têm personal stylist, porque elas precisam estar vestidas para palco, para uma entrevista, mas ela veste a pessoa da maneira, né? Com coisas da moda, né? Certo. Tem muita coisa de parceria hoje em dia, que eles trabalham, e os personagens, que são muito competentes no que eles fazem, eu acho um trabalho extraordinário, mas não era aquilo que eu queria fazer exatamente. Eu não queria vestir a pessoa para uma ocasião, ou para ocasiões diferentes, ou montar um guarda-roupa para a pessoa. Interessante. Porque assim, eu nunca mexi no seu guarda-roupa, né, Tagawa? Verdade, né? Eu nunca fui mexendo no seu guarda-roupa. Nem conheço o guarda-roupa. E assim, esse trabalho que eu faço, eu acredito que tem que ser uma busca que você tem que olhar lá dentro. Uma vez eu ouvi de uma minha mentora, ela falou assim pra mim, eu tenho uma peça lá no meu guarda-roupa que eu usei no velório do meu pai. Caramba. Como que eu vou deixar alguém lá no meu guarda-roupa tirar aquela roupa? Claro, pelo amor de Deus. Ninguém pode mexer no guarda-roupa do outro. Ali tem sua história, ali tem investimento da sua vida. E às vezes tem roupas que contam história. Eu tenho a primeira roupa que eu usei no batizado da minha filha, a primeira roupa da festinha. Sim. São coisas que você guarda.
Pode ser que aquilo não tem mais nada a ver com os meus estilos, pode ser que aquilo... Mas aquilo é meu, aquilo faz parte da minha história. Então, assim, a gente mexer no guarda-roupa da pessoa, a gente tem muito cuidado com isso. Hoje, eu vejo esse trabalho, eu fico assim, a gente tem que ter cuidado, né? Eu não falo que é certo ou que é errado, porque eu acho que as pessoas encontram o melhor caminho para fazer o trabalho para elas, mas eu acredito na pessoa aprender a ver o que tem a ver com ela, a personalidade dela. E outra, você sabe o que você pode comprar, a gente não pode direcionar a pessoa, isso é muito particular. Totalmente. Né? Porque as pessoas falam assim, mas para eu andar bem vestida, eu tenho que ter condições financeiras. Isso não é verdade. Tem pessoas que se vestem... Fala isso de novo. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. Não é uma questão de assim, eu tenho que ter uma condição financeira muito alta para eu conseguir me vestir bem. Não, gente, você tem que escolher uma roupa para você sair para trabalhar todos os dias. E a roupa que você compra, você que escolhe ali, né? Aonde você pode comprar. E ela tem roupas de vários estilos, de várias cores. Só você precisa aprender a alinhar aquilo com o que tá dentro, com o que tá fora. Muito legal. Então, aí o trabalho de personal stylist, na verdade, ele faz uma orientação para a pessoa. De repente, ela precisa ir para um palco, é uma apresentadora. Sim. Ela vai para um momento, ou uma necessidade, exatamente. Um evento. Até montam guarda-roupas também. Eles montam o guarda-roupa porque as pessoas... Tem gente que não quer entrar nessa busca, porque é um trabalho de autoconhecimento, né, Tagal? Não tem dúvida, nossa senhora. É um trabalho profundo de autoconhecimento. Não é só... Eu falo assim, hoje, o meu trabalho... Eu falo assim, a roupa é um pano de fundo pro que é esse trabalho mesmo, né? Mas a gente precisa sair vestido. E é muito importante. Perfeito. Mas você conhecer quem você é o mais importante. Quem é o Tagal? Né? Eu perguntei isso pra você, Tagal. Quem você é e o que você quer transmitir? Não, eu quero... Você sabe. O que você não é. Você sabe o que você não gosta e o que você não é. Eu falo que então é uma psicóloga da moda, né? Porque assim, já olha que louco, né? Quando a gente vai na terapia, né? A gente começa primeiro raso, né? Não, assim, né? Você vai falando, tateando, né? Falando um pouquinho, até o momento que você realmente abre seu coração e fala quem é você. Exatamente. E foi interessante, porque no teu trabalho de consultoria foi assim, né? A gente não sei e tal, não sei o quê. De repente, eu começo a resgatar, e resgatou muitas coisas ali que foram bem impactantes, né? E foi uma conversa. A gente nem terminou tudo, tá, gente? Sim, estamos num processo, né, ainda. Mas, assim, e é um resgate mesmo. Quando você já começa a se conectar, opa, peraí, o que aconteceu? Eu até estava comentando com o Tagal, às vezes eu atendo muita mulher, né, certo, com essa questão do guarda-roupa. Tem muita mulher, porque assim, a gente acaba recebendo muitas influências, né? Influência do meio que a gente vive, influência às vezes de um parceiro, de uma parceira, né? A gente recebe influências da nossa juventude. Meu pai vai assistir isso, mas eu vou falar, meu pai não gostava que eu usava roupa curta quando eu era nova. E eu sempre gostei. Era uma coisa que eu gostava, né? Então, meu pai não gostava, ele brigava comigo, ele falava, você não quero que você se vista dessa maneira. Ele tinha um cuidado, uma preocupação com isso. Sim. Porque as pessoas, elas falam assim, não tem nada a ver, a gente pode sair vestido do jeito que a gente quer, não tem problema. Não, gente, tem problema, né? A gente tem que pensar na adequação. Também isso é uma coisa importante. Aqueles 10 segundos que você falou é importante, né? 10 segundos, são 10 segundos que uma pessoa olha pra você e ela te analisa. Querendo ou não, ali você já julgou. Não tem gente que você já olha, você pega e fala assim, já fui com a cara dessa pessoa. Não fui com a cara dessa pessoa. Porque aqueles 10 segundos foi o que bastou pra você. E de repente, a maneira que ela tá vestida te deu essa leitura. Exatamente. A maneira que ela tá vestida, você já analisou. Gostei, não gostei. Na sua cabeça, né? A gente fala muito isso no trabalho do visagismo também, né? As linhas, né, que estão no nosso rosto, tudo isso, que eu faço também no trabalho de análise facial, sou visagista. Certo. Me fala um pouco da Lie, que eu entendi o que é personal stylist. Agora, explica pro pessoal o que é essa consultoria que a Lie faz. Bom, eu montei minha empresa, certo, né? Quando eu saí dessa minha crise de identidade do meu trabalho, o que eu ia fazer? Eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer. Eu já sabia que eu não queria mais trabalhar na empresa. Fui lá, fiquei 1 ano ainda, né? Passando tudo, resolvendo tudo. E quando eu entrei para trabalhar, eu falei, vou buscar o que tem de melhor nesse mercado. E eu, assim, tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas que tem. Ainda tenho cursos que eu vou fazer com os melhores visagistas internacionais, né? Tive a oportunidade de conhecer o Philip Hallowell, que hoje é uma referência do visagismo. Guarda um pouquinho já, para nesse ponto, que é uma coisa interessante que você falou. Beleza, você estava na empresa familiar. Sim. Entendeu? Então o caminho estava desenhado, sim, concordo. Veio um incômodo em relação a você, com essa crise, né, de entender, né, o que estava acontecendo para você. De semana você vai vestir de um jeito e de fim de semana de outro. E, na verdade,
influenciava na tua personalidade, né? Influenciava. Até acho que na sua atitude, no movimento, tudo, né? E eu percebia que às vezes no trabalho eu não tinha tanta segurança como eu tinha na minha vida social. Nossa, que interessante. Olha só, gente, que interessante. Para essa pivotada que ela deu, o que despertou nela em relação a entender que ela não estava feliz onde ela estava. Que doideira. Eu vou te contar um episódio que aconteceu na minha vida, na empresa, né? Como eu falei pra vocês, eu não me sentia muito segura da maneira que eu ia trabalhar e eu tinha uma insegurança no próprio trabalho que eu tinha também. E eu sabia que isso me influenciava de alguma maneira. E hoje eu tenho certeza, né? Eu lembro uma cena, né? A gente trabalhava numa empresa de material de construção. Eu lembro de eu estar subindo o elevador e um rapaz que trabalhava na loja, eu tava de saia, ele colocou a cabeça embaixo do elevador. Eu me senti tão mal com aquilo, mas eu não tive o meu jeito de ir lá e falar. Exatamente. Mas eu não me senti segura. Era uma coisa que eu falei, gente... E eu fui, gente, por que eu não falei nada? Como que eu não falei nada? O cara veio aqui olhar, eu sabia o que ele estava fazendo. Fui lá e chamei minha irmã. Falei, chamei ela. Aconteceu tal coisa. Ela, meu Deus, eu vou chamar ele agora, a gente vai resolver isso, a gente vai resolver isso. E ela teve força de ir lá resolver aquilo na hora. E eu fiquei, depois de muitos anos... Eu fui perceber que eu não tinha a força que eu precisava com a maneira mesmo que eu era vestida. Porque você estava insegura. Eu era insegura, exatamente. A gente falou de segurança, né, Tagal? Você estava contando um pouco também da sua história hoje no palco, tudo isso, do que você está fazendo também, de como você estar segura. Eu tenho certeza, se fosse hoje que acontecesse aquilo, eu não deixava aquilo barato de jeito nenhum. Porque isso faz parte da minha personalidade. E eu me sentia frágil daquela maneira. Então, aí você falando nisso, eu faço um paralelo aqui em histórias, como você falou, de mulheres que, de repente, ela está num casamento que o marido dela não aceita, de repente, o estilo, ou não respeita, na verdade, a maneira que ela se veste, ou do jeito que é a personalidade dela, naturalmente isso vai afetar demais. Vai. Né? Eu falo assim, quando a gente não tá com a nossa identidade, quando a gente não tá seguro, né? Uma vez eu estava conversando com uma cliente, e eu tava fazendo um trabalho com ela, aí eu olhei, ela tava fazendo dentro do closet dela, né? E eu fui olhar, ela fez assim, eu falei assim, nossa, mas tem uma parte do seu guarda-roupa que é de um jeito, outra parte de outro. Ela falou assim, então, deixa eu te mostrar. Essa parte do meu guarda-roupa, isso foi muito sério, é as roupas que eu gosto de usar. E essa parte do meu guarda-roupa é as roupas que eu ganho do meu marido. E eu não gosto. E ela foi uma cliente que ela sofreu abuso sexual na infância. Então, ela não gostava de se vestir de uma maneira que ela mostrasse o corpo dela. E não fazia mais parte da personalidade. Não fazia mesmo. Ela nem tinha aquilo no estilo dela, sabe? Essa coisa de mostrar o corpo, de usar roupa curta, justo. E ela falou assim, e aí, eu tenho uma festa esse final de semana. Eu falei, você já pensou que você vai vestir? Ela assim, se eu for vestida do jeito que eu quero, eu consigo ficar na festa. Ela falou, desse jeito pra mim, eu vou ficar na festa. Cara. Se eu for vestida do jeito que ele quer, eu não sei. Nossa, impacta totalmente na vida social dela. Na vida social. E aí, no final, passou tudo aquilo. Depois eu conversei com ela. A gente teve mais outros encontros, né? Que são vários encontros, né? Que eu faço com a minha cliente. E eu faço hoje online, né? Faço isso de forma online. A gente fez, né? A reunião. Funciona muito. Super bem. Muito. Eu falo assim, online me dá mais trabalho. Porque às vezes a cliente quer mostrar o guarda-roupa inteiro dela. Verdade, às vezes eu tenho isso. Mas ela falou assim pra mim, eu falei, como você foi? Ela falou assim, eu fui do jeito que meu marido queria, porque senão ele ia ficar incomodado a festa inteira. Aí eu cheguei, ela falou assim, eu bebi. E fui embora da festa. Ela não dá conta de se vestir de um personagem. Porque não é quem ela é. Ela coloca uma roupa pra agradar o outro. E eu falo pra você, Tagal, a mulher, quando ela não gosta de mostrar o corpo dela, ela até vai com a roupa. Mas ela não consegue levantar da mesa pra andar na festa. Ela se sente incomodada. Sim, ela se sente incomodada. Aquilo não faz parte da personalidade dela. Aquilo não é quem ela é. Ela se veste pra agradar o outro, por achar... E as pessoas têm, assim, né... Tem uma outra coisa também que eu gosto de falar. Não é toda mulher, e não... Isso eu tô falando, né, da mulher, que ela não tem... Às vezes a mulher... Isso não tem nada a ver com preferência sexual, isso não tem nada a ver com isso, tá, gente? Ela não... Às vezes ela não é uma mulher feminina, e ela não é uma mulher sensual. Que são dois estilos... que fala da sexualidade. Às vezes ela não tem nenhum desses dois. E tá tudo bem. Ela não deixa também, ser mulher por causa disso. Uma mulher, quando ela não tem isso nos estilos, ela olha isso e fala assim, nossa, isso é horrível, eu não vou usar. E ela não vai. Ela não vai pôr nenhuma saia, uma roupa de babado, ela não vai usar decote. Não é quem ela é. Mas isso você não deixa de ser mulher ou não. É muito impactante. Então, é de extrema importância quando a gente se conecta e a gente conhece quem a gente é.
Porque aí, né, só que tem um problema porque isso incomoda o meio também. Não tenha dúvida, né? Isso provoca, né? Essa minha cliente, depois de um tempo, ela acabou se separando do Tá. marido dela, né? Mas já era um processo ali, né? Não foi exatamente. Mas ela falou assim: não, eu tenho que ser quem eu sou. Tá certo. Eu tenho que ser a mulher que eu sou, quem eu gosto de ser, e é ali onde você tem força. Você sabe que as pesquisas agora recentes, WGSN eu estou usando bastante exemplo porque eu estou com esse dado muito recente, né? A gente compra pesquisa para agência, tudo, e fala o seguinte: as pessoas estão buscando histórias verdadeiras. Elas não conseguem mais viver sobre máscaras. Viveu 2 anos de pandemia, no qual muitos casais se conheceram realmente Sim. na pandemia. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão atrás de um movimento chamado otimista realista. Você tem um grau de otimismo em tudo que você faz na sua vida, mas o nível de realidade é muito mais alto. Então as pessoas querem realidade real, então elas estão tirando todas as máscaras, entende? Para começar a entender realmente a vida como ela é. Eu fico até mais feliz que você falar isso, que eu acho que o meu trabalho ainda fica mais importante com isso, porque assim, né, Tagal, hoje, com o excesso de informação que a gente tem nas redes sociais, que a gente tem tudo isso, vende-se muitas coisas, né? E é o trabalho das pessoas vender, eu acho que isso tá certo, cada um tem que buscar o seu negócio, o que é o seu negócio. Só que eu acho que às vezes acaba confundindo um pouco quando você não tá segura. Perfeito. Hoje, se eu vou numa loja, se eu vou a algum lugar para comprar alguma coisa, eu já sei o que eu vou comprar. A vendedora vai falar, tem isso. Eu falo, olha, eu quero isso, tem isso. Eu quero isso, tem isso. Não tem, tá bom, obrigada, é isso que eu quero. Você não fica aquela coisa, uma linha de roupa, ai, ficou lindo. Ai, essa cor fica ótima. Ai, tá na moda, saiu um monte. Não. Ali você fica perdida. E as pessoas têm essa insegurança. Ou quando você é convidado para ir no evento, aí você fala assim, que roupa que eu vou? Né? Já se deparou com isso? Às vezes o guarda-roupa tá lotado. Eu tive cliente que me procurou e falou assim, atende a minha mulher que eu não aguento mais lixinho. Ela cortava as etiquetas no banheiro, ele chegava, tava cheio de etiqueta no banheiro. Né? Aí toda vez que ela ia sair, ela não tem roupa. Não tem roupa. Não tem roupa pra sair. E às vezes eu falo assim, todo mundo tem roupa dentro desse guarda-roupa. Todo mundo tem coisa dentro desse guarda-roupa. Você acha quem você é lá dentro. Porque você, assim, é uma coisa assim, às vezes você não está de quem você é. Mas ali você tem coisas da sua personalidade. Perfeito. Mas aí você tem que adequar o quê? A gente fala da coloração, hoje as pessoas falam muito dessa questão da coloração. Eu acho também uma parte importante, que eu também faço esse trabalho, mas eu falo, conhecer do seu estilo, da sua personalidade, isso vai muito além, né, do que a gente só olhar uma cartela. Tagal, você sabia que tem mulher, não só mulher, mas homens, não tem espelho na casa? Não tem espelho. Não tem espelho. Interessante. A gente não faz ideia disso. Não faz ideia. Quando às vezes eu peço pra cliente, porque ela, né? de repente, ela não consegue se reconhecer. Não se reconhece. A pessoa não consegue olhar pro espelho. Ela evita, não tem espelho na minha casa. Eu já tive 2 clientes que eu não tenho espelho na minha casa. Na primeira vez que eu atendi isso, eu achei isso, assim, não tem espelho. Porque a gente sempre dá uma olhadinha, né, Tagal? Quando a gente vai sair, vamos ver se a gente tá legal e tal. Não tem. Eu não sei, eu não gosto da minha imagem. Eu não me conecto com isso hoje. E tem histórias muito fortes, sabe? Eu tenho histórias de cliente, assim, contando... Não só, né? Eu falei de casais. De casais, né? Mas, assim, histórias de pais. Eu contei um pouco da história do meu pai, que ele tinha isso. Mas eu fui muito contra... Eu não aceitava, né? Eu briguei por causa disso. Mas eu tenho um cliente... Uma vez uma cliente me contou uma história que o pai dela botou ela embaixo do chuveiro. Ela estava pronta para um evento. Ele lavou. Ela falou, minha filha não vai sair de casa desse jeito. Que... Aquilo, você imagina como foi destruindo a autoestima daquela mulher. E quantas coisas difíceis que ela passou. Então, são essas histórias, né, que eu, quando escuto uma coisa dessa, a gente tem muita responsabilidade para lidar. A gente tá falando da personalidade e, às vezes, alguma coisa ali se perdeu no meio. A cliente, às vezes, ela se veste daquele jeito, ela não tem um espelho na casa dela, ela não consegue se olhar, porque alguma coisa séria aconteceu. Nossa, Japa, você falando isso, desse lance do resgate, desse movimento, engraçado, né? Como você muda a sua atitude, né? Você falou, né, que os vendedores apresentam tudo, quer que você... Não, isso aqui é da moda. Eu peguei minha cartelinha de cores, né? A cartelinha sempre que você... que tem orientação dos tons que mais combinam com o meu estilo. E o Tagal é fiel na cartela, viu, gente? Agora ele tá fiel nos estilos, fiel na cartela, tá demais. E aí eu peguei minha cartela, apresentei pro vendedor, ele parou de ficar fantasiando. Ele já me deu o objetivo. Eu falei, olha, é aqui, não adianta você me mostrar nada fora daqui. Tagal, eu faço consultoria masculina e feminina. Homem, eu falo assim, homem é muito objetivo. Homem, o dia que eu dou a cartela pra ele, ele não me liga. Porque às vezes a mulher lá fica, mas você tem certeza que não tem preto na minha cartela? Você tem certeza que não tem tal cor na minha cartela? Eu falo, não tem. Pode usar o que você quiser. Mas o que te valoriza é isso. Homem, não. Não tem. Tá bom.
É isso. Não, homem tem uma objetividade em relação a isso. Né? Falar, por que eu vou ficar perdendo meu tempo se eu tenho que ir lá comprar uma camisa? Eu vou comprar, tem essa cor? Não tem, tá tudo certo. Faz o meu estilo, tem a ver comigo, tá tudo certo. Eu falo que, na verdade, isso simplifica a nossa vida. Muito, né? muito. Eu consegui comprar muito mais fácil. Sim. Entende? Sim. Claro que eu não perdi a minha essência. Não. Eu sigo ainda dentro das características que eu gosto, mas veio um olhar diferente. Sim. E nesse movimento, que eu acho que me chamou bastante atenção, você contando das histórias, né? A gente precisa resgatar aquilo que a gente gosta. Porque quando você fez eu voltar na linha do tempo, eu fui lá com meus 17 anos, né? Então, assim, eu tinha um cabelo loiro. O pessoal vai usar isso aqui contra mim, mas eu vou falar. Tinha o cabelo loiro, samurai. Era confidencial, hein, Tagal? Eu não ia esse falar aqui, nada. Né? Letra japonesa desenhada aqui. Tinha uma jaqueta de aviador, sabe? Tinha muita personalidade. O tênis, naquela época, que eu tô voltando a usar agora, né? Os estilos de tênis que eu já usei há muito tempo, porque tinha o Reebok Pump, tinha um monte de movimento que trazia essa personalidade, né? Sim. E aí, aquilo tá totalmente correlacionado a momentos especiais da minha vida. E aí, quando a gente começou a fazer esse movimento, né, de resgate, né, que a gente começou a conversar, e foi muito louco que eu fui doando todos esses meus objetos únicos, né? E aí eu falo, gente, e o principal, que é mais emblemático, é uma jaqueta, o Top Gun de volta, né? Tinha uma jaqueta aviador que, onde eu ia, o pessoal queria comprar essa jaqueta. Um dia do meu movimento de desapego, eu passei debaixo de um viaduto, entreguei lá pro rapaz que estava ali, estava morrendo de frio, naquele dia ele se esquentou, no dia seguinte eu passei lá, eu falei, e aí, cadê a jaqueta? Ô, doutor, sabe quantas pedrinhas eu arrumei com essa jaqueta? Eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha esquecido essa história. Foi. Por que eu tô contando isso, né? Porque, assim, quando eu olho pro meu guarda-roupa, eu consegui voltar no momento de coisas muito boas, entendeu? Que representaram para mim, como você falou, peças de roupa contam uma história. Conta uma história. Não é? Sim. E eu não tinha noção do poder que tem isso. Sim. E aí, quando a gente começou esse trabalho, começou a entender, foi possível eu conseguir encontrar aqueles momentos no qual eu estava com... Olha, você me contando várias coisas, outras coisas que passaram depois, né? E com, assim, além da autoridade, é como se você tivesse de novo aquele poder. Entende? E olha que louco, né? Influenciou no meu corte de cabelo, né? Só que assim, ela só resgatou, porque eu sempre tive cortes de cabelo sim, ousados, exatamente. né? E aí chegou um período que eu comecei a ficar chuchu, né? Entrar, sabe? Entra no padrão modo avião, né? Sabe? Deixa lá e fica, né? E aí, assim, é interessante porque quando eu acordo, eu além de me vestir mais rápido, como você falou, eu já construo a necessidade do meu dia. Então eu falo, pô, hoje, como foi hoje? Eu tinha um evento, uma apresentação para 600 corretores, estava toda a diretoria de duas grandes marcas do mercado imobiliário, que é a Zetec e Lindenberg, são duas grifes, né, que estão se associando num lançamento. E aí é interessante porque, assim, cheguei no evento. Primeiro, assim, ó a celebridade. Já começa um impacto diferente. Depois, chegou o diretor e falou, pô, Tagawa, né, você tá cheio de estilo aí para as apresentações, né? Continua a história. Aí passou um outro diretor e falou, pô, esse cabelo tá legal, né? 3 considerações. Aí chega um outro e fala, pô, olha esse colete, não sei o quê, pô, o Tagawa agora tá cheio de marra. Então, é interessante porque, assim, é um valor percebido. É um valor percebido. E assim, que a gente falou, é a sua marca. As pessoas vão lembrar de você. E às vezes é o tempo que você tem para impactar alguma coisa nas pessoas. E aí você, em vez de ficar lá, ai, mas que saco isso, vou ter que me arrumar. Agora quer dizer que eu vou ter que sair todo dia arrumada. Agora, ai, que saco. Não, porque eu tenho que arrumar as coisas da minha casa, porque não sei o quê. Gente, eu também arrumo a minha casa, eu também cuido da minha casa, eu faço tudo isso. Mas não é porque eu vou fazer isso, eu tenho que pôr a minha pior roupa, porque tem isso também. Às vezes, a minha história é um pouco contrária. Eu não estava bem vestida pro meu trabalho, pra minha casa, sim. E às vezes a pessoa, pro trabalho tá linda, chega pra família, que é a mais importante, né, que é aquilo lá, que é a sua base e tudo aquilo, você tá do jeito pior. Que às vezes a sua filha olha pra você e fala, a minha filha, eu brinco, o dia que eu acordei lá, tô me ajeitando, mamãe, você ainda não se arrumou? Porque ela já tá acostumada com aquilo. Né? E aquilo inspira ela.
Entendo. Ela tá sempre cuidada, ela vai arrumada pra escola, ela gosta. Gente, e aquilo é a imagem dela, né? Chega com aquela cara cansada, com aquela cara de sono, nem lavou o olho direito, tudo aquilo. Pô, aquilo a gente fala da imagem pessoal. E autoestima, né? E Tagal, quem não gosta de se olhar e tá bonito? Não. E não adianta falar, gente, quando você vê uma pessoa bem vestida, bem arrumada, você quer escutar, você quer ouvir, você quer estar perto, você quer a pessoa. Não adianta você falar isso. Você falou do palco, né? Se você tá bem vestido e você está com a sua autoridade, você tá... Né, vestido de você? De você, na verdade, o que acontece? O primeiro impacto já foi e o segundo já é mais rápido. Muito né? mais Você rápido. Encurta, você não demora, né? Às vezes eu falo assim, né? Porque, gente, também tem uma coisa, né? Que eu gosto de falar. Às vezes, né? Quando a gente tem os estilos, eu falo assim, a gente não pode ficar muito preso em algum. Às vezes a mulher, ela tem muita sensualidade. Se ela só fica vestida desse jeito, ela é taxada daquele jeito. Não adianta. Querendo ou não, as pessoas julgam. Eu não falei pra você que as pessoas... Você já olha, você já tá julgando a pessoa. Ai, Érica, mas tá errado isso. O mundo faz... Estando certo ou não, é o que acontece. A realidade é essa. Então, quando a pessoa tá lá vestida daquele jeito, a pessoa já fala, essa tal pessoa. Esse é tal pessoa. Já vai aquele julgamento. Você nem conhece a pessoa direito. E aí, talvez não é essa mensagem que a pessoa quer passar. E nem é quem ela é. Ou quando a mulher fala assim, não preciso me arrumar pra mostrar que eu sou inteligente, pra mostrar o que eu tô fazendo. Não precisa. Aí você precisa se esforçar muito mais pra mostrar quem você é, o que você faz, tudo isso. Quando você já impactou ali, vou ouvir esse cara. O que esse cara tá falando? Érica, mas aí vem todo mundo falar, mas como que é o cara do Facebook lá? O Mark Zuckerberg. Mas ele usa a mesma roupa. Steve todo Jobs, dia. né, Gente, mas aí ele já é essa pessoa que ele é. Sim. Entendeu? E o que ele usa tem estilo ali no que ele usa também. Ele criou a identidade dele naquilo. E as pessoas acham que, porque eu vou usar roupa todo dia. Ele criou aquilo. As pessoas acham que... Gente, o cara não tem o que ele tem se ele não pensasse, nem pensasse na imagem dele por um segundo. Nem que for pra falar, eu vou estar vestido daquele jeito todo dia. Né? Entendeu? As pessoas têm isso. Então eu também vou vestir aquilo. Mas peraí. Tem a ver com você? Exatamente. E aí, outra coisa também, né? Que eu vejo muito. As pessoas, elas querem vestir do outro. Em nenhum momento, quando eu falei pro Tagal, quem é você, tudo isso? Não foi assim, Tagal, quem você acha legal? O que você... Não, quem é você? Isso é mais importante. E o que você falou, que eu já quero usar essa pesquisa aí, do que você falou pra mim, as pessoas estão buscando o quê? Autenticidade e identidade. Vou te mandar essa pesquisa. Eu quero, muito porque boa. assim... E outra coisa, as pessoas acham que um guarda-roupa... Gente, repetir roupa é maravilhoso. Não tem essa coisa de você usar a mesma roupa, né? Princesa Kate, maravilhosa, né? Ela tá sempre... Ela repete. Sabe? É uma coisa assim, isso é normal. Se você não trabalha com isso, você não tem um trabalho que você tem que vender uma roupa diferente todos os dias, né? E às vezes quem trabalha com isso também, é difícil de identificar ali. Verdade. Quem é aquela pessoa? Mas ela é o trabalho dela, ela tá vendendo ali. Mas só que às vezes a gente não trabalha com isso. Você falou uma coisa boa, que assim, você não precisa ter quantidade de roupas. Não precisa. Lembra que você falou pra mim? Falei. Tagal, você precisa ter peças de qualidade, não precisa de volume, mas que se encaixem no seu estilo. Exatamente. Isso também me chamou muita atenção. Exatamente. Porque a gente tem que ter essa preocupação. Uma pessoa que chega pra mim e fala assim, a cada 6 meses eu faço uma limpa no meu guarda-roupa. Oi? Mas, quer dizer, você joga seu dinheiro ali? Cada 6 meses? No meu guarda-roupa, eu não tiro as coisas do meu guarda-roupa hoje, com consciência, a não ser que a roupa está desgastada, desbotada, rasgada, que também isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Sim. Isso também faz parte da nossa guarda apresentação. Um monte de roupa que guarda não usa. Um monte que não usa e fica entulhando, né? Então, assim, mas aquilo tem que ter a ver com a sua identidade. Então, eu não faço malas e malas pra... Já fiz muito isso, tá, Gal? Já passei por tudo isso. Era que eu não sabia o que vestia, o que eu ia comprar, comprava um monte de coisa, não tinha identidade nenhuma naquilo. Tem muitas mulheres também que eu passei por isso. Quando você vira mãe, você começa assim... Eu me vestia de um personagem também, quando eu virei mãe. Não, porque aí você põe toda a culpa no filho. Eu tenho que andar de tênis, eu tenho que andar de sapato baixo, porque não é meu filho, porque por causa disso, por causa disso. Não pode usar saia, não pode usar isso. Aí eu falo, gente, aí a criança já tá indo há 5 anos, 6 anos. Você não precisa mais... Continua com o mesmo... Você continua com o mesmo pensamento. Mindset. Mas quem que é você? Aí quando eu começo a perguntar pra cliente... Ela começa assim, até o jeito muda. Eu saía assim, eu me vestia desse jeito, eu gostava de me... mas agora, né? E aí a pessoa casa também, né, Tagal? Como que é? A pessoa casa. Né? Aí a pessoa acha que tá casada, eu sou casada. E aí tem 4 camisas de política. Faz 10 anos que eu sou casada com meu marido, né? A gente já faz 10 anos de casado. A gente já fez 10 anos.
E assim, ele também gosta muito disso, ele sempre se preocupou, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção nele, ele sempre foi preocupado com a imagem dele também, super se cuida, tudo isso. E aí... O marido dela é o Paulo Alvarenga, que foi no episódio 6, Matheus? Foi. 6, episódio 6. Assistam, que tá maravilhoso. Não, desculpa, 5. Assim, uma palestra, um podcast fantástico. E lá você vê que ele já tem estilo. Ele tem. E assim, e aí, né, você tá casado, aí você põe a pior roupa, né, você não compra, tipo, um pijaminha novo, você não compra nada novo, você tá lá com aquela informação toda, mas o meu marido não... Gente, a pessoa liga se você tá cheirosa, bem arrumada, na hora que você chega. E ela também percebe quando você não tá cuidada e quando você se largou ali. Mas você sabe que eu também cometi esses erros, na verdade. O que aconteceu? Minha amiga foi uma santa, gente. Não, eu tava com tudo padrão. E, na verdade, o que acontece? Só camiseta preta, né? As bermudas já desbotadas, cansadas, não sei o quê. E sem reciclar, né, Japa? Entende? Então, assim, chegava num momento especial, tudo. E ali, que camiseta eu vou usar? Ou que camisa eu vou usar? Ou que polo eu vou usar? Ou que... Parei de comprar polo também, viu, Japa? Não tem nada a ver com ele, gente. Parei de comprar polo. Nada a ver com ele. E aí, o que acontece? Quando eu ia sair com a Monique, eu olhava e ia falar assim, putz, mas não tenho nada que se identifica comigo, né? Aí eu colocava, mas você não se sentia... Não. Né? Puta, que legal, cara, tô no meu estilo. O Tagal me mandou uma foto esses dias e eu fiquei tão feliz de ele ter mandado aquela foto. Ele falou, Japa, e assim, você olha no olho da pessoa, você vê, né? E esse resgate, quando eu trabalho com a cliente, eu vejo isso. Na maneira que a cliente fala, eu já tive cliente me fala assim, eu era ciumenta, agora o meu marido que nunca ligou está atrás de mim, está preocupado, o que eu tô mudando, o que é isso, o que é aquilo. Aí eu falo assim, quando você faz trabalho, a primeira pessoa que tem que saber é o marido, gente. Você tem que ir lá e falar, a primeira roupa bonita que você vai colocar é com o marido que você tem que sair. Não é? Eu não quero causar discórdia de ninguém. Eu quero que... Mas isso tanto serve para homem e para mulher. Porque eu acho importante, não só eu falo isso para as mulheres, mas para os homens também. O homem põe lá, passa o final de semana com o mesmo shorts, com a camiseta de político, ou da cervejaria, tudo aquilo que ganhou de brinde, né? Eu falo assim, gente, mas assim, não dá pra guardar, traz outro souvenir, gente, da viagem, isso tem a ver com você, né? Às vezes você nem gosta, você nem é uma pessoa criativa, tal, traz um monte de camiseta, não consegue usar. E aí, uma coisa também, às vezes as roupas ficam entulhadas no guarda-roupa porque aquilo tava na moda e não tem a sua personalidade. Na época da pandemia, você lembra? Repete isso aí. Isso é muito forte. Quantas... Vai você, Japa. Nossa. Vamos lá. Porque assim, gente, às vezes a roupa tá na moda, mas não tem sua personalidade. Você lembra da pandemia? Tie-dye. Era tudo tie-dye. Era capinha de celular de tie-dye, tudo tie-dye. Tie-dye é um estilo, geralmente, de uma pessoa criativa. Mas tava todo mundo usando tie-dye. Acabou a moda. Quem não tem esse estilo, pergunta se a pessoa sai com uma roupa dessa. Imagina, ele tá lá entulhado Tá entulhada no armário. Porque a pessoa, ela fica atrás da moda. E é isso que eu falo, né? Esse meu trabalho, apesar de eu gostar muito, de eu acompanhar tudo isso, e eu falo assim, às vezes, essa moda não é pra você. Às vezes, esse momento da moda, deixa passar, que não tem a ver com a sua personalidade. O que eu falo pra cliente, a gente tem que trabalhar esse guarda-roupa com responsabilidade, com personalidade. Posso dar um exemplo nisso, Japa? Eu acho que é muito legal. Imagina só. Você vai comprando, você vai pela moda. Por exemplo, não vou dizer, pega um grande magazine que tá sempre anunciando, e você vai comprando. O que saiu na coleção, você vai comprando. Passou 6 meses, você usa de 20 peças, você comprou uma ou duas, e quanto você gastou? Exatamente. E se você tivesse, né, Japa, pensado nisso... Em comprar uma coisa de qualidade, né? Porque eu falo assim, o guarda-roupa, gente, a gente tem que ter a nossa identidade... E a nossa qualidade também para as coisas. Você tem que olhar para o que você está comprando, né? Eu ensino a minha cliente a olhar tecido, né? Às vezes uma roupa caríssima, eu falo, gente, mas esse tecido não vale o que a roupa tá vendendo. E é um tecido que daqui a pouco isso vai se desgastar, isso não vai ficar bom, você vai perder a roupa, né? Às vezes é melhor você não ficar comprando um monte de coisa. Ai, mas eu adoro comprar um monte de blusinha. Compra um monte daquilo, quando você podia ter investido numa camisa boa, numa blusa boa, né? Que você vai chegar num lugar, a pessoa vai olhar, né? A pessoa vai gerar impacto. Porque como que é a primeira entrevista do emprego, tá? Como que você vai no primeiro dia da entrevista? Você escolhe
melhor roupa que você tem. Você não vai na melhor roupa. Quando você tem um evento, você não escolhe a melhor. É. Só que a sua vida, você sabe se aquele é o dia mais importante ou não? Você tem que pensar nisso todo dia. Achei muito legal que você falou. Eu pensei na imagem, porque hoje você entende, eu pensei na imagem que eu gostaria de passar. Quando eu montei, coloquei essa blusa, quando eu coloquei essa roupa, né, quando meu corte de cabelo, tudo isso, eu penso na imagem que eu tô passando pra pessoa. Né? Eu penso em qual é o impacto que eu quero gerar e como que eu quero que a pessoa se lembre. Né? Então, isso tudo, mas isso é uma construção. E é muito legal que se materializou, né? Se materializou. Eu pensei, vesti... E causou realizei. O impacto que você queria. Porque é muito, né? Eu falo para minhas clientes, aí minha cliente, né? O que você quer transmitir? Às vezes eu falo, quero elegância. A minha cliente fala assim, não tem um dia que eu chego que a pessoa não fala assim para mim, como você tá elegante? Como você tá elegante? Então você atingiu o que você queria. Bingo. Você atingiu quem você quer ser no palco. Agora você tá empoderado. As pessoas te escutam até mais. E a pessoa fala, não, mas eu vou vestir... Tudo bem, você pode, não tem problema. Mas eu falo, você não tem que escolher uma roupa todo dia, por que você não escolhe se vestir de você? Verdade. Se você vai ter que pôr uma roupa todo dia para sair de casa. Então, olha, assim, interessante, porque no fim, a moda tem muito a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Você já parou pra pensar nisso? Tem totalmente a ver, porque assim, a hora que você para e olha para dentro, você se identifica, aceita aquilo que você não é? Porque você precisa aceitar. Sim, exatamente. Começa a olhar a partir desse prisma. A hora que você olha a partir desse prisma, você é você. Aí você integra isso. Exatamente. E você consegue estar como você gostaria de estar. E aí, naturalmente, isso te traz o quê? Uma sensação muito boa. Então, essa movimentação acho que é o ponto principal do trabalho que você vem fazendo comigo. Olha, está em 30%, 20%, eu falei 20%, né? Está em 20% ainda. Mas o Tagal é um aluno aplicado, gente. Eu... E eu acho isso muito legal, porque assim, né? Eu falei do Tagal, de homens serem objetivo, mas também tem, quando você tem um entendimento do que é. Né? E você trouxe isso muito para você, né? Então você falou assim, não, eu vou impactar muito mais se eu cuidar disso também, porque eu vou ser lembrado... Às vezes um cliente que não é dele, não, chama aquele cara lá que tava no banco. Eu quero chamar aquele cara lá que eu quero que ele venha aqui falar na minha empresa. Eu quero essa pessoa para fazer tal coisa. Então, na verdade, as pessoas, elas te julgam quem você é. Você não precisa ficar lá, olha, né? Eu tô brincando que ele é de polo, ele tava falando da polo, quando ele ia lá vender. E não tem nada a ver, porque tem gente que tem esse estilo, tá? De usar isso. E que se encaixa, exatamente. Então, assim, quando ele tava aquilo, ele tinha que fazer um esforço maior pra mostrar quem ele é. Hoje não, a hora que ele chega, a pessoa já sabe. Pô, é aquele cara lá, é o japonês, é o cara... Que era uma coisa importante, né? Que você falou, você fez o resgate, mas hoje você não é aquele jovem. Sim. Hoje você é um empresário, hoje você é um comunicador, hoje você montou desse podcast maravilhoso aqui, o TagawaCast, tudo isso. E ele tem que hoje estar vestido, a gente tem que dar um update. Não tenho dúvida. Entendeu? Quando eu falei pro Tagawa, legal, tudo isso tem a ver com a sua personalidade, com a sua identidade, mas... Hoje, quem você é. E a imagem que você quer passar não é a mesma que você passava quando você... Porque você nem pensava nisso quando você era jovem. Eu sabia, só fazia. Né? Exatamente, ele fazia. Mas tinha muito a ver com a personalidade. Falei, então a gente precisa atualizar para quem você é hoje. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vejo muita mulher, às vezes, com a imagem, às vezes, de quando ela era jovem e não atualiza para a mulher que ela é. E, às vezes, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher poderosa, ela é uma mulher... E ela não atualiza, ela fica com aquela mesma imagem que ela tinha quando ela era jovem. E hoje ela é mãe, hoje ela é empresária, hoje ela é... Mas ela quer ficar agarrada naquilo. Dá um desequilíbrio. No entendimento de quem ela é. Quando você se olha no espelho, você fala assim, mas quem eu sou? Eu passei por isso. Quando eu virei mãe, eu falei, gente, mas quem que eu sou? Eu não sou mais aquela jovem, aquela menina, tudo aquilo. Não, hoje, né, eu tenho a minha empresa, eu sou mãe, né, eu tenho uma história para contar, eu tenho minhas clientes, eu atendo, eu adoro falar para as pessoas, porque hoje isso faz uma coisa, é parte de quem eu sou, né, e era uma coisa que eu sempre gostei, mas que por muito tempo isso ficou um pouco mais contido. Então, assim, você se empodera de quem você é, mas você tem que atualizar para quem você é hoje. Perfeito. Não ficar com aquela imagem, se o Tagawa tivesse com a imagem do jovem que ele era, ele não ia estar comunicando também quem ele é. Mas tem muito da personalidade de quem você era hoje no empresário, né, no pai de família, no comunicador, né, hoje lá com 600 pessoas dando palestra, tudo isso, todo mundo quer ouvir quem que ele tá falando, né, você se torna uma pessoa interessante, mas você tá agora trazendo o que você tem lá dentro para fora.
As pessoas conseguem enxergar isso. E o que você falou da pesquisa, a gente tô com esse negócio dessa pesquisa agora Sim. que eu amei, é verdadeiro. É quem você é. E passando todo esse processo, então, a Érica, né, trabalhando na empresa familiar, não estava se identificando, você foi buscar um ponto que eu não compartilhei com o pessoal, conhecimento. É. Então, antes de você tomar a decisão, você já começou a se preparar. É. Né? Conta um pouquinho disso. Já. As pessoas falam, santo de casa não faz milagre, né? Eu fiz muito, toda a trilha de desenvolvimento, né, que o PA fazia, eu comecei a me colocar aquilo, ele nunca me obrigou a fazer nada. E quando chegou o momento, né, depois, a minha filha já tinha uns 4 anos, eu falei, não, agora eu vou começar, eu quero me desenvolver, eu quero aprender. Porque eu falava assim, tá, calma, todo mundo que eu conheço é feliz com o que faz. Todo mundo que eu conhecia. O meu marido amava o que ele fazia, o meu pai amava o que ele fazia, as pessoas que eu conhecia amavam. A menina que faz minha unha maravilhosa, ela falava, eu amo trabalhar, eu amo fazer a mão, a massagista falava isso. As pessoas que eu conhecia, eu amo falar com as mulheres. Eu era triste. Que louco, Jana. Com isso, né? Com a minha parte profissional, porque eu não era feliz com o que eu fazia. Entendi. E aquilo me doía, assim. Sabe quando alguém fala um negócio e fala assim, ai, a pessoa tá feliz e eu não tô feliz? E por que eu não posso ser feliz também? Sim. Eu falei, mas o que essas pessoas fizeram ou elas fazem pra encontrar? E eu fui buscar mesmo o Ikigai, fui buscar o propósito do que eu queria fazer. Comecei a estudar, né? Outro dia eu liguei pra agradecer meu pai. Hoje eu falo francês, inglês fluente. Você morou no Canadá? Eu morei no Canadá. Eu morei na Inglaterra, eu morei no Canadá 2 vezes, eu morei na Inglaterra, e eu estudei francês quando eu morei no Canadá, foi uma coisa muito legal, né? E eu sempre fui apaixonada pela língua, adoro. Ele foi pra Paris, falei, vai em tal lugar, eu adoro, melhores né? dicas, pode abrir só um Instagram pra falar eu ainda vou levar minhas melhores clientes pra dicas de passear lá Paris. também. Mas assim, E eu conversando, eu falava assim, gente, eu preciso ser feliz, eu preciso fazer alguma coisa que me traga felicidade. Só que eu não podia fazer uma coisa assim, vou sair daqui e vou fazer o quê? Não dava pra fazer isso. Então eu comecei a estudar. Eu fui buscar o que tinha de melhor no mercado, né? O PA sempre falava, quer ser a melhor? Se junte com os melhores. E eu só queria sair de lá naquele momento. Mas eu realmente fui buscar, né? Eu faço curso fora. Ano que vem eu tenho 2 cursos fora que eu vou fazer com um dos maiores visagistas aí. Internacional. E foi muito legal o dia que eu fui lá. Fiquei falando em francês com ele, porque ele é francês. Chique demais, hein? Então, assim... mas foram, assim... E às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca trabalhei com isso. Porque eu ficava assim, mas gente, eu nunca trabalhei com isso. Como que eu vou chegar? Mas aquilo já fazia parte de quem eu era. Perfeito. Né? Eu só fui estudar, eu só fui me profissionalizar porque eu falei, não, eu quero ser competente tecnicamente também. Não é só o falar, né? Eu quero estudar essa questão do visagismo. Eu sou apaixonada por trabalhar com visagismo. Você sabe que como funciona a mente milionária? Eu estava com nosso consultor de prosperidade financeira, ele administra mais de né, de patrimônio de famílias, empreendedores, empresários, tudo. Eu falei, como é que funciona a mente milionária? Paixão pelo que faz, 10 mil horas de voo. Falei, 10 mil horas de voo? Ele falou, 10 mil horas de voo. Primeiro, fazer aquilo que você gosta de alma e incansavelmente você trabalhar 10 mil horas de voo. Para você conseguir colocar o avião no ar e ter um destino para chegar. Porque o grande movimento das pessoas tem um sonho, não abre mão, de repente, da segurança, que é o que você fez, né? Você estava lá, trabalhando em empresa familiar, assim, o caminho era natural, seguro, tranquilo. O que você fez? Você abriu mão daquele movimento. E não foi uma coisa fácil, imagina, né? Você sabe que não foi. Me doeu muito, né? Porque, assim, eu falo, a gente vai trabalhando muitas crenças, né, Tagal? Eu falava assim, poxa, eu vou ser ingrata com a minha família. Era o que eu senti, isso que eu sentia, né? Até que um dia, num treinamento PA, ele falou assim pra mim, mas se sua filha não quiser fazer o que você faz, ela vai ser ingrata? Eu, claro que não. Então. Aí aquilo me deu Eu falei, peraí, eu não vou ser ingrata. E hoje eu brinco assim, meu pai é um dos meus maiores vendedores. Eu tenho um monte de cliente que são esposas dos amigos dele, que ele fala pra todo mundo com maior orgulho. E era uma coisa que eu antes falava, ai meu Deus, como que eu vou sair daqui? Hoje eu vejo ele orgulhoso do que eu faço, porque ele vê que eu tô feliz. Porque ele é muito feliz com o que ele faz. Entendo. E na verdade... Ele é apaixonadaço. Você tem que trazer ele aqui, né, Tagal? Seu Manuel, você vai assistir aqui o podcast da sua filha. Trazer ele aqui, tô te esperando aqui, viu? Porque assim, ele tem uma história incrível de vida e ele sempre me inspirou muito a buscar o que eu queria fazer.
Mas ele era um pai protetor, ele queria Sim. todo mundo ali perto do ninho, normal, né? É a história da vida dele, natural. ele queria isso. Mas quando ele viu que hoje eu amo o que eu faço, que é o que eu gosto de fazer com tudo isso, não tem como as coisas não darem certo. É verdade. Só que eu acho que a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, a gente tem que estudar sim, Perfeito. né? E não era uma coisa que eu falei assim, não, eu fiz vários cursos, gente, vários, e estou estudando e não paro de estudar. Eu vou fazer uma pós-graduação ano que vem. Que legal. Eu tenho 2 pós aí, uma que eu vou começar ano que vem, uma outra pós que eu quero fazer. Então, assim, tudo, né, voltado pro que eu gosto de trabalhar com tudo isso, porque eu quero aprender a entender mais a minha cliente, a atender melhor a minha cliente, né? Como que eu posso ajudar mais, o que eu posso agregar mais, o que eu posso fazer mais, porque eu sei o que gera de impacto na vida das pessoas. E nunca a gente pode falar que a gente sabe tudo. Mas também a gente nunca pode ter medo de começar as coisas. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim... Posso pedir de novo essa frase? A gente muito nunca bom. pode ter medo de começar as coisas, né? Eu, na verdade, eu comecei depois dos 40 anos tudo de novo na minha vida, né? Então, assim... E que é uma idade que o pessoal fala, não, agora... Não, já agora atingi o já tá pico, bom, já agora, é... E, né? gente, eu falei, eu não quero voltar lá e pedir um emprego de novo. Então, isso Tá aqui certo, vai ter que tá dar certo. No meio da pandemia, eu gravava stories na sala lá, no meio da pandemia com meu marido e com a minha filha fazendo aula homeschooling. Sem plano B, plano A Sem na plano- cabeça, né, já? E eu falei, isso vai ter que dar certo. E aí, uma pessoa foi indicando pra outra, as pessoas foram me conhecendo, o PA também sempre abriu muito as portas dele em todos os cursos, né? E ele foi vendo que aquele trabalho era uma coisa muito que tinha a ver com personalidade, com autoestima, com tudo aquilo que é um pouco do trabalho que ele faz também, né? Devolver a essência da pessoa. Falei, Riquinha, não, vai fazer. Então, hoje eu invisto muito, né? Do meu trabalho, invisto no meu trabalho, invisto no meu estudo, né? Invisto em material, invisto em tudo que eu posso proporcionar para minha cliente, né? Vou ter um encontro com todas as minhas clientes agora, Nossa, logo que mais. legal. Eu tenho palestra para gravar hoje. Então, assim... Eu acho que quando você é realmente apaixonado, e hoje eu posso dizer, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E nunca é tarde para você começar. Né? Às vezes eu falo, pessoal, mas eu ainda não tenho curso suficiente, não tenho... Se você não começar... Tagal, você queria gravar esse podcast. Você sabe que você tinha competência, você tinha habilidade, tudo isso. Se ficar só no papel, você ia passar a vida inteira, às vezes você não ia... E olha o que você tá fazendo. Quantas pessoas você tá abrindo a oportunidade de vir aqui falar. E às vezes eu falo assim, se eu impactar uma pessoa... Já... Às vezes eu tô... missão tá Gente, cumprida, é um né? saco às vezes. Você tá lá, você tá cansado, mas você tem que pôr sua cara lá todo dia, você tem que falar, você tem que... Só que às vezes aquele dia impactou alguém vai falar, Érica, posso conhecer melhor o seu trabalho? Eu queria ouvir mais, eu queria isso. Aí aquilo, né? E aí depois, no final, quando você ouve o que você tá falando pra mim, depoimentos da sua cliente... Olha, uma das coisas mais impactantes foi uma das minhas clientes maravilhosa, ela falou assim, ela queria muito engravidar. E ela falou assim, por muito tempo eu briguei com o meu lado feminino. E ela era uma mulher sensual. Que interessante. E ela não se via, essa mulher sensual. E ela falou assim, E ela quando... não se via, Não se essa via. mulher sensual. Às vezes, quando eu falo, a cliente fala assim, eu não sou essa pessoa aí, não. Eu falo, vamos lá, não sou eu que tô falando, foi você. Porque você sabe, é você que vai me contando a história da sua vida. Eu não sei de nada, eu só faço as perguntas. Você que vai falando. Eu falei, você não é? Então vamos lá. E essa mulher aqui, essa mulher aqui? Eu sou. Ela falou assim, a vida inteira eu negligenciei essa mulher que eu era. Ela falou assim, depois de muito tempo... Ela deve ter uns 35 anos. Nossa, então E depois de todos esses anos... Todos os anos, não era quem ela era. Porque ela não... Aquele sensual dela não conseguia, né, colocar aquilo pra fora. E um dia ela falou assim, não. E aí um dia ela me ligou, ela falou assim, eu tô grávida. Ela falou assim, o resgate que eu fiz do meu feminino, da parte que eu era ali, que eu não sabia que eu tinha, né? Porque eu falei da parte da mulher que às vezes não tem isso, mas tem mulher que tem e não sabe que tem também, foi muito importante. E ela falou, foi parte do meu processo de descoberta, de olhar no espelho e eu saber, hoje é a mulher que eu sou. Então, sabe, isso, Ragal, transborda o meu coração de alegria, sabe? Enche a minha vida. Hoje, sabe, a minha filha fala pra todo mundo, minha mãe é consultora estilo. Ela fala pra todo mundo. Ela, mamãe, o que é consultora estilo? Às vezes ela brinca e assim. Então, assim, né, e você poder impactar a vida do outro, né? Você tirar, às vezes, tanto conhecimento que você tem e às vezes você não compartilha com as pessoas, né? E você não coloca isso pra frente, você não fala isso, né? E a experiência da vida, né, faz a gente fazer. Então, você nunca vai ter experiência. Eu falei, primeiro eu fiz na família inteira, gente. Eu fui lá, peguei todo mundo, falei, vamos fazer. Eu precisava de horas de voo. Eu precisava treinar. Tá certo. E depois aquilo foi dando certo, as minhas irmãs mudaram muito. Hoje, todo mundo fala, nossa, o que
aconteceu? O que aconteceu? Eu falo, não, aqui o negócio dá certo, né? Eu brinco. Mas assim, e aí você vê o impacto que isso gera, né? Das pessoas começarem a olhar e se gostarem, autoestima, o que você tava falando. Como é importante você resgatar das pessoas, às vezes, a pessoa olhar no espelho e se sentir bem. Na verdade, é uma terapia de autoconhecimento. Olha que interessante, né, Japa? Assim, você contando aqui pra mim, eu falo, nossa, que doideira. Qual que é a capacidade quando a pessoa se identifica e consegue colocar pra fora aquilo que ela realmente é. Exatamente. E isso pode ser através do estilo. Exatamente. Isso é fantástico, é fantástico. E não é um trabalho, eu falo assim, não é um trabalho, né? Eu não sou psicóloga de formação, mas assim, hoje eu falo que esse trabalho que a gente faz é terapêutico. É de você olhar, é de você se conectar com o seu guarda-roupa, é de você ver sua imagem, é você ver o que você está impactando o mundo, né? A forma como você está transmitindo a sua imagem, né? Então é um resgate mesmo, assim, da sua personalidade. E é interessante porque assim, cara, cada um tem uma história e tem as suas adversidades, tudo que ela passa e tudo não sei o quê. Mas o movimento da vida, nem sempre é coisa boa, nem sempre é coisa ruim. Não. Concorda? A vida é um ida em vida infinito e vamos seguindo o jogo. Mas, quais são os momentos que são marcantes para sua vida? É uma formatura, concorda? É uma festa de 15 anos, o nascimento de um filho, sei lá... Momentos tristes também, né? Que eu falei do velório, contei a história, né? Do velório da minha cliente. Então, assim, são vários momentos, né? E nesses momentos, você lembra como estava vestida. Você lembra como estava vestida, é isso. Onde eu queria chegar já. Você lembra como você estava. Porque você se preparou, você colocou aquilo e você sabia o que você estava ali. Porque você queria se sentir bem, porque você queria, né, aquela roupa fazia parte, né? Gente, eu até brinco, eu falo assim, não escolham roupa de padrinho e madrinha, eu fico doida com isso. É muito bom, fala essa história. Porque assim, né, quando eu casei na praia, o Tagal foi, ele e a esposa dele maravilhosa foram nossos padrinhos de casamento. E eu não escolhi roupa de ninguém, né, Tagal? Cada um foi do jeito que quis. Livre, mas... E foi mais por conta do meu marido isso, tá? E olha que coisa engraçada, né? Eu vou falar do meu pai de novo. A única roupa que eu escolhi de todo mundo foi a do meu pai. Verdade. Eu escolhi uma roupa pro meu pai. Meu pai não olha pras fotos dele no casamento até hoje. Ele fala assim, eu estava vestido de palhaço. Porque meu pai é um homem muito tradicional. Né? Eu botei uma bata no meu pai, gente. Mas eu sabia que isso ia ter história pra contar um dia na minha vida. Então... Né? E ele fala até hoje, que eu tava parecendo um palhaço vestido daquele... como ele estava se sentindo. E eu coloquei aquela... Olha como é a gente pôr uma coisa no outro, quando aquilo não tem a ver com a personalidade do outro. E o impacto que isso gera, e o sentimento... Não, todas as minhas irmãs, ele casou de terno e gravata. E ele estava se sentindo empoderado, porque aquilo, né, faz parte também de quem ele é. Não, eu botei ele de bata no meu casamento na praia. Você imagina. Não escolhi roupa de ninguém, viu, gente? Todos os padrinhos, madrinhas foram do jeito... E ele se sentiu muito mal com aquilo. Até hoje ele fala... Eu falei, pai, eu vou fazer outro casamento pra você entrar na igreja comigo, vou renovar meus votos, tá? Vou casar, vou renovar meus votos pra você entrar comigo lá, pra você vestir a roupa que ele é, de quem ele é. E aí as pessoas escolhem, a noiva escolhe pra todo mundo do jeito que ela quer que ela vai, quem não foi madrinha de casamento que reclamou da roupa, ou padrinho. Eu não acredito que ela escolheu essa cor, eu odeio essa cor. Eu não acredito que ela escolheu essa roupa. Aí quando você casa, você faz o quê? A mesma coisa. Então vamos todo mundo passar por isso. Deixem as pessoas ser livres, porque em datas importantes as pessoas querem estar bonitas. Não tenha dúvida. Elas querem estar bem vestidas, elas querem saber quem elas são. Preocupação, eu vou ficar mais produzida que a noiva. Sabe aquelas crenças, né? Ninguém rouba o dia da noiva. A noiva, ela tem que estar segura. Né? Eu falo, no dia que eu me vesti de noiva, eu falei, essa roupa que eu vou, eu não tava nem preocupada. Meu marido foi de branco também. Ninguém ia roubar, porque a noiva todo mundo sabe quem é. Mas também é o que eu falo, as pessoas têm que ter adequação. Quando você vai numa festa de casamento, tem um dress code, existe isso, gente, né? Isso faz parte, como a gente tem regras no mundo, né? Que a gente precisa das regras, são muito importantes. Não tenho dúvida. Né? As regras que determinam se é um jogo de futebol ou um jogo de vôlei. São regras. As regras de um, as regras de outro. Então, existem as regras. Você não pode vir trabalhar com a roupa que você gostaria de vir trabalhar. Mas você pode vir trabalhar de quem você é, adequar quem você é da maneira que você veste. Mas não do jeito que às vezes você sai no final de semana. Verdade. Você não precisa, numa igreja, por exemplo, você tem que ter um pouco, né? Isso faz parte, gente. É importante as pessoas, porque hoje, né, Tagal, o mundo tá assim, pode tudo, todo mundo pode tudo. Não tem dúvida, né? Mas assim, a gente tem que ter um pouco de respeito. Sim, o bom senso, o bom senso, tudo isso, né? Desse cuidado com o outro. Estive aqui com Érica
Cunha Alvarenga. Empresa, Lier Consultoria. É minha consultora de estilo e moda, certo? E nós Imagem. Imagem. Corrigindo, minha consultora de estilo e imagem. Tivemos aqui uma história de mudança. Por quê? Porque ela estava na empresa familiar, não estava contente, foi atrás da sua verdade, conseguiu se identificar onde que estava pegando para ela, tomou uma decisão muito difícil, que é sair de uma empresa familiar, no qual a história já estava toda desenhada, para começar uma nova história, mas com paixão, que é o que move. A paixão ela é capaz de transformar qualquer situação. E entendendo do que ela gostava, ela foi buscar conhecimento. E através de conhecimento, ela agregou naquilo que ela tem como paixão e começou a colocar horas de voo. Esse voo é certeza que vai chegar no topo. E com toda essa informação que nós recebemos aqui, você começa a entender para buscar quem é você realmente. Porque isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Não só no seu trabalho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com seus filhos. Então, acho que isso gera um impacto tão grande e é muito transformador. Eu tive uma aula hoje aqui, Érica, sobre o teu trabalho. E desde que é mesmo como terapia, sabe? É uma terapia, porque assim, é uma terapia para você se reconhecer, que eu acho que é o ponto principal. E eu acho que ele é salvador, você entende? Eu acho que você pode salvar histórias através do trabalho de consultoria de estilo e imagem. Então eu estou muito feliz, eu sei que você tem uma palestra, dá pra gente conversar aqui horas e horas, né, Japa, né? Mas logo ela volta aqui, porque de repente a gente pode dar uma direcionada numa palestra, numa próxima podcast, falar com profissionais de vendas, sim, né? Com certeza. Que esse é um público que precisa de muita orientação. E eu amo fazer isso também hoje, tá? Uma coisa que eu gosto muito. Então vai ficar meu convite para você voltar, para a gente poder falar mais sobre isso e a gente vai focar no pessoal do profissionais de vendas para ajudar eles, como é que eles podem melhorar o seu estilo e a sua imagem. Hoje foi o podcast, o TagawaCast com a Érica. Obrigado, Érica. Estou muito feliz por você ter vindo aqui. Eu que agradeço eu que agradeço demais o convite, né? E assim, gente, é muito importante, né, hoje, e eu tô muito feliz de estar fazendo isso, e até por você ter passado. Eu até falei, Tagawa, vamos fazer os passos para depois a gente vir aqui. Porque fez certíssimo, porque assim, você sentiu o que é para você falar, né? Você tá passando pelo processo, na verdade, para você falar. E eu acho isso muito importante. E eu acho muito importante você querer fazer as coisas. Perfeito. Às vezes a gente quer falar assim, eu quero que tal, quem precisa fazer isso é meu marido, quem precisa fazer isso. Mas a pessoa tem que querer fazer isso. Porque isso vai impactar, isso é uma mudança. Impacta na sua vida, impacta no ambiente de trabalho, né? Impacta no seu ambiente familiar. E assim, esse resgate da personalidade, que é o meu trabalho hoje, né? Que é o mais importante no meu trabalho hoje, é você resgatar mesmo quem você é. Mais do que roupa, mais do que vestir. Lógico, você vai precisar disso, né? Como uma ferramenta para você chegar no seu objetivo. Mas essa questão mesmo de você trazer da sua essência, quem você é lá dentro, colocar para fora. Muito obrigada. Maravilha. Agradeço de coração. Gente, estamos finalizando o TagawaCast. Mais um episódio fantástico para você compartilhar com as pessoas. E onde que as pessoas te encontram já? @Lier Consultoria. Liee Consultoria. Me segue lá no Instagram, gente. @Liee Consultoria. Segue, porque tem muitas dicas e lá você vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho de consultoria. Né? Eu falo lá todo dia. De imagem e estilo. Quero agradecer por você ter acompanhado o nosso podcast. Você pode acompanhar tanto no Spotify quanto no YouTube. Compartilhe, curta, se inscreva. Esse conteúdo é riquíssimo e eu acredito que pode ajudar muitas pessoas a se reconhecerem através da imagem e do estilo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Esse é o TagawaCast, que nós falamos sobre estilo de vida, mercado imobiliário e educação. E, claro, histórias de vida de pessoas que chegaram ao topo.